Olha só, a pesquisa Agora Sei ouviu 1.200 eleitores em todas as 19 micro-regiões do Rio Grande do Norte entre os dias 11 e 14 deste mês de maio. A coleta foi realizada por telefone e humanizada. O intervalo de confiança estimado é de 95%, a margem de erro máxima estimada é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados totais da amostra. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com a identificação RN 01962/2022. Bom, primeiro, vamos falar dos números para a presidência da República. Os números da pesquisa estimulada no Rio Grande do Norte são: Lula, 49,3%, Jair Bolsonaro, 26,5%, Ciro Gomes, 10,3%, André Janones, 3,2%, João Dória, 1,8%, Simone Tebet, do MDB, 0,9%, Luciano Bivar, 0,3%. Nenhum, brancos e nulos, 5,1%, sem opinião e não respondeu, 2,6%. Olha, algumas coisas que chamam a atenção. Quem está acompanhando a gente através do YouTube pode ver na tela todos os números que a gente, Cinedino, acabou de ler. Eu sempre chamo a atenção como é que alguém vota em André Janones. É a primeira coisa que eu sempre fico muito impressionado. Esses números aí, também o número de Ciro Gomes, bem acima do que a média nacional, é pela fronteira que nós temos com o Ceará, ali no Alto Oeste. Então há uma influência muito grande dos Ferreira Gomes, ainda naquela região ali próximo do Ceará. Do mais, é mais ou menos isso mesmo que eu imagino. Há uma votação de Lula muito grande. A gente não vê essa realidade em Natal, porque a realidade do natalense é mais antipetista, mas quando você vai entrando, principalmente no Alto Oeste, Potiguar, tem essa diferença aí grande em relação a Lula e Jair Bolsonaro. Rapidamente, duas coisas. Lembrar que a primeira pesquisa da 96 é o início de uma rodada, então a gente vai ter esse ponto de partida para daqui para frente fazer comparativos, mas nesse momento chamar a atenção para o fato de que essa eleição, essa pergunta aqui foi estimulada e vocês vejam que o nível de engajamento está altíssimo. O percentual de nenhum, branco, nulo e não souberam ou não quiseram responder, soma tudo isso junto 7,5%. Todos os demais, 92% dos eleitores responderam em quem pretendem votar para presidente. É um engajamento bem elevado. Olha, se a gente tomar como referência as últimas pesquisas que nós divulgamos aqui, o que a gente vai observar é que o presidente Lula, o número do presidente Lula está estável, né? Oscilando aqui, oscilou para baixo nessa pesquisa, ele já chegou a ter 54, 55, e o Jair Bolsonaro teve uma reação aqui bem expressiva, né? Vocês lembram, na última ele tinha um pouco mais de 19%, né? Jair Bolsonaro e Lula. Então assim, é um retrato, como a gente costuma dizer aqui, com relação à pesquisa, a pesquisa é um retrato do momento, né? O Instituto Agora Sei também testou a possibilidade de um segundo turno. Os números são: estimulado, Lula, no segundo turno com Jair Bolsonaro. Lula 58%, Jair Bolsonaro 30,3%. Nenhum, brancos e nulos, 9,8%. Sem opinião e não respondeu, 1,9%. 2 votos para 1. 2 votos para 1, segundo a pesquisa. É impressionante quando a gente vê o catatal de obras que o presidente Jair Bolsonaro trouxe aqui para o estado do Rio Grande do Norte, dá até uma angústia, mas essa é uma realidade do Nordeste brasileiro. Enquanto menos estudo, mais fácil de ilusões. Para a disputa presidencial, os números de rejeição também são os seguintes. Rejeições, obviamente, são múltiplas escolhas, então os números não precisam fechar em 100, tá? O nome mais rejeitado é o de Jair Bolsonaro, aqui no Rio Grande do Norte, com 58%. Em segundo lugar vem Lula, com 32,1%. João Dória em terceiro, com 17,9%. Ciro Gomes, com 15,8%. Simone Tebet, 9,5%. Luciano Bivar, 8,8%. André Janones, 8,3%. Sem rejeição, votaria em todos 3,7%. E sem opinião, não respondeu 3,3%. Vocês vejam a dificuldade que é a tal da terceira via. Os nomes da terceira via, todos eles, têm muito mais rejeição do que intenção de votos. Eles passam... Ciro Gomes, que marcou
10% aqui de intenção de voto na estimulada, aparece aí com 15,8% de rejeição. E aí esse percentual liderado pelo Bolsonaro é o que ajuda a entender por que ele não consegue subir no estado. 58% de rejeição é um valor muito alto. Tem um fato bem interessante aí, se você voltar o número aí, mas quem está escutando, é o seguinte, que o número da rejeição de Bolsonaro corresponde ao número da votação de Lula no segundo turno. E o número da rejeição de Lula corresponde ao número de Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, está bem batido quem rejeita mesmo, e quem aprova o presidente Jair Bolsonaro. Olha, já a gente vai falar dos números para o Senado e o governo. Na funerária Morada da Paz, sua segurança é garantida 24 horas. Atendimento remoto, estacionamento e uma equipe de profissionais do luto prontos para acolher as famílias com todo o conforto e cuidado que é a marca registrada do Morada da Paz. A funerária Morada da Paz está em um novo endereço, na Avenida Rodrigues Alves, em frente à Cidade da Criança, no bairro do Tirol. Para maiores informações, basta entrar em contato com o Morada da Paz. O número é o 0800 123 4848. 0800 123 4848. 6h46. Repita 96. 6 horas e 46 minutos. Vamos falar agora do cenário na disputa para o Senado Federal. Os números da pesquisa espontânea, ou seja, aquela pesquisa em que o entrevistador não coloca o disquinho com o nome dos entrevistados, tá? Os números da pesquisa espontânea para o Senado são os seguintes. Rogério Marinho, 5,6%. Carlos Eduardo Alves, 3,8%. Rafael Mota, 1,3%. Stevenson Valentim, 1,0%. Robério Paulino, 0,3%. Zenaide Maia, 0,3%. Jean Paul Prats, 0,2%. Garibaldi Filho, 0,2%. Shirley Medeiros, 0,2%. Dário Barbosa, 0,2%. Ney Lopes, 0,2%. E outros, 0,6%. Nenhum brancos e nulos são 35%. E sem opinião e não respondeu, 51,1%. Lembrando que o espontâneo, aí aparece Zenaide Maia, Garibaldi Filho, Jean Paul Prats. Justamente, gente que não é candidata. A pessoa diz aquilo que está na cabeça. Que vem na cabeça. E quem lidera é o ex-ministro Rogério Marinho. Isso quer dizer que ele lidera, pessoal, uma ampla margem em relação a Carlos Eduardo. Ele tem quase 60% a mais que Carlos Eduardo. O camarada Carlos, hoje Carlinhos. Inclusive, ele hoje amanheceu, Carlinhos, com a saudade de Vilma, botou lá, eu tô com saudade de Vilma. Bom, mas o fato é que isso aí demonstra uma consolidação do ex-ministro Rogério Marinho, daqueles eleitores dizer, eu estou com o Rogério, eu vou com o Rogério, Rogério é meu candidato. Isso demonstra, porque vem direto na cabeça. O Senado Federal, diferente, apesar da importância, mas diferente do presidente e do governador, ele vem num plano bem abaixo. Daí você vê os números da espontânea para presidente, vai ver do governo e vê que do Senado os números estão bem abaixo. Mas Rogério se consolida aí como lembrado, pelo menos pelo eleitor dele. Tem essa variável aí que o Gustavo falou, de Rogério liderar, é muito significativo na espontânea, que é o nome que você responde, que lhe vem à cabeça. Você diz o que você quiser. Pode ser até Maguila, por isso que tem aqui Robério Paulino, Zenaide Maia, Garibaldi, Shirley Medeiros, gente. Quem danado é Shirley Medeiros, mas responderam, entrou. Aí é preciso ainda, eu vou só voltar a pesquisa de presidente para vocês verem como Rogério liderar mostra uma particularidade do Estado com relação à espontânea. Lula lidera aqui para a presidência no Estado, mas espontaneamente o eleitor está começando a olhar para Rogério, que vai defender o legado e as obras de Bolsonaro. É como se, mal comparando, esse eleitor que vai votar no Lula, eu não vou dizer a vocês que quem vai votar no Lula vai votar em Rogério, mas é como se ele conseguisse já começar a dissociar. Olha, vou votar lá no Lula, mas não quer dizer que não dá para reconhecer, por exemplo, o que o Marinho fez como ministro pelo Estado. Rogério que está com no mundo político, há uma dobradinha muito grande nesse início de campanha, Rogério
e Fátima e Rogério. Só que eu acho que com o tempo, quando a corda estirar mais ainda, o eleitor não vai engolir esse político buchada com chantilly, não. Aí vai ser Fátima e Carlos Eduardo, Fábio Dantas e Rogério Marinho. Bem separado. Nessa espontânea, como eu falei, o eleitor fala espontaneamente, fala o nome que vem à cabeça. Rogério Marinho está com 5,6%, Carlos Eduardo com 3,8% e Rafael Mota aparece com 1,3%. Stevenson Valentim com 1%. Já no cenário estimulado, essa foi a primeira pesquisa que colocou o deputado federal Rafael Mota, do PSB, como pré-candidato ao Senado, trouxe os seguintes números. Olha só, em primeiro lugar, aqui é estimulada, o disquinho com o nome dos candidatos e aí o entrevistado mostra quem vai entrevistar, mostra quem vai votar, né, no caso. Então, vamos lá. Senado da República, pesquisa estimulada. Carlos Eduardo com 26,3%, Rogério Marinho com 18,9%, Rafael Mota com 8,1%, Ney Lopes com 3%, Robério Paulino com 1,5%, Shirley Medeiros com 1,3%, Dário Barbosa com 0,9%, nenhum branco e nulo 26,4% e sem opinião e não respondeu 13,6%. Você veja que não consegue existir uma ligação do Carlos Eduardo com Lula em termos de percentuais, apesar de Lula ser o candidato de Carlos Eduardo, Ciro também ser o candidato de Carlos Eduardo e o Bolsonaro já foi o candidato de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo está estagnado. Se você for comparar com outros institutos de pesquisa e outras pesquisas antigas, inclusive do Agora Sei, o ministro Rogério Marinho, vem numa tendência de crescimento. E eu acho que essa consolidação do ex-ministro Rogério também, um precisa do outro. Fábio Dantas crescendo vai ajudar Rogério e Rogério vai ajudar Fábio Dantas a crescer. Uma coisa que me chamou a atenção e que me chamou muita atenção foi a primeira pesquisa que coloca Rafael Mota como pré-candidato ao Senado. Ele já aparece muito bem. Ele já aparece com 8,1%. Isso é um dado interessante. E outra coisa, em momento algum, o deputado Rafael Mota disse que é pré-candidato. Ele disse que ia colocar pesquisas em campo, ele ia discutir com as bases para saber se lançaria candidato ou não. Ou seja, ele não é oficialmente um candidato, como Stevenson Valentim também ainda não é um pré-candidato ao governo. É interessante, a gente vai ver daqui a pouco. Mas é interessante ver uma coisa, que Rafael não é nem citado na espontânea. Ele não aparece. E ele aparece razoavelmente bem. Ele aparece muito bem para a primeira pesquisa. Na espontânea, sim. Ele está em terceiro lugar com 1,3%. Ele foi citado, sim. Desculpe, eu então que engoli, moço. Rafael Mota com 1,3%. Então ele está em terceiro nas duas. Terceiro nas duas. Porque esse número de 8,9 é muito bom para a primeira. É isso daí que me chama a atenção. Ele foi citado na espontânea e foi citado também na. Eu vou lembrar aqui a vocês que nesse momento o Rafael Mota ele tem feito uma movimentação para lembrar ao eleitor potiguar, tentar incutir ali na cabeça do eleitor potiguar a ideia de que ele, Rafael, é quem poderá ser o nome que vai sustentar no Estado o nome de Lula. Ele tem ponderado isso, tanto é que ele tira a onda. Ele postou uma foto com Lula, provocando o Carlos Eduardo, assim, mostra uma foto dessa, você não tem. Aí eu também vou lembrar a vocês que dentro desse contexto, o eleitor potiguar, 50% do eleitor potiguar, e essa eleição entre Carlos Eduardo e Rafael Mota vai ser basicamente uma eleição focada no mesmo público. Se Rafael Mota, se ele for realmente candidato... Não, mas ele disse aqui que é pré-candidato. Ele é pré-candidato. Isso aí... Tanto é que ele oficializou os institutos de pesquisa. Ele é pré-candidato. Ele apenas não é o candidato de Fátima. Ele não é o candidato, mas ele é o detalhe. Sendo que se a gente for pegar pela pesquisa para presidente da República, eu poderia... Gente, isso aqui é apenas um cenário. A julgar pela pesquisa em que se consolida essa candidatura de Rafael Mota, existe uma tendência de esvaziamento na campanha de Carlos Eduardo?
Eu não sei se esvaziamento, porque tem o eleitor de Carlos Eduardo, ele tem ainda alguma outras variáveis. Você acha que o eleitor de Carlos Eduardo é esse? Vai, com certeza, vai ser o eleitor. É esse. Ele chegou no teto, 26 pontos. Você vem 26%. Sabe por que vai ser, Enio? Porque o que Carlos quer é posicionar a imagem dele no campo de esquerda. Então ele tem que falar com o eleitor de esquerda. Ele não tem como falar com o eleitor de direita. Tanto é ele que chutou esse eleitor. Ele está batendo em Bolsonaro. Ele chutou esse eleitor. Não, além dele ter chutado o eleitor, aquele eleitor mais à direita, aquele eleitor mais conservador, né, que sempre votou em Carlos Eduardo, além dele ter chutado isso, hoje ele é objeto de uma cisania dentro do PT. Então, assim, esses 26% representam exatamente, 26% de votos, representam exatamente o quê? O eleitor de Carlos Eduardo, o tradicional, tem um pedaço do apoio aqui do PT, da governadora Fátima Bezerra Sonomi. Não sei se... Por isso que eu perguntei que, com a consolidação da candidatura de Rafael Mota, esse número tende a diminuir? É isso que eu estou perguntando. Eu não sei se diminuir, Enio, mas eu não vejo... De uma forma resumida para o nosso ouvinte entender. Se a candidatura, nós estamos falando de um grupo político, tá? Se a candidatura de Rafael Mota tende a crescer, a de Carlos Eduardo vai se manter estável ou tende a diminuir? Não, deverá diminuir. A pergunta é essa. Deverá diminuir. Eu não sei, eu acho que não é que vai tender a diminuir, a não ser que ele cometa erros, né? Porque ele já vem fazendo. Mas não é que tende a diminuir. Você veja que na pesquisa estimulada há um número de pessoas que tem aí a sua dúvida, não souberam ou não quiseram responder especialmente. E nesse campo aí tem de tudo, tá? Tem de tudo. Tem gente que é de direita, é de esquerda, de centro-direita. Só que voltem aos 50% de Lula. Os dois estão disputando o eleitor de Lula, querem a imagem de Lula para si. Sim. E se Lula tem 50% e Carlos Eduardo aqui é uma das variáveis, está em 26%, quem tem mais tendência a crescer é Rafael. Até porque Carlos Eduardo vem nesse patamar há muito tempo, e na primeira pesquisa, Rafael larga assim já, é de se esperar que ele cresça mais. Olha, deixa eu só dizer uma coisa. Lembrando que Carlos Eduardo tem esse nome posto dele há 3 anos e 5 meses para alguma coisa. Para governo. Tanto é que ele chegou a um ponto que ele chegou a liderar para governo e para o Senado ao mesmo tempo. Lembra daquelas pesquisas? Não, ele não chegou a liderar para o governo. Não, ele chegou no segundo turno. Teve uma que no segundo turno ele ganhava. Sempre em segundo lugar no primeiro turno. Então, esse nome que está extremamente consolidado ainda é um recuo daquele Carlos Eduardo que tinha o voto de uma nação antipetista dentro de Natal, né? E ainda o povo, muita gente, que a gente vive no mundo político e acha que todo mundo também vive disso. Não é. Tem gente que não sabe nem que Carlos Eduardo está junto da governadora Fátima Bezerra. Ainda. Tem muita gente que não... Verdade. Porque a gente vive isso e acha que todo mundo vive isso. Tem gente que não tem nem ideia de quem são os candidatos. Não, e o número de pessoas que não declaram voto, porque dá uma indiferença absurda, completa com relação... Principalmente nesse cenário aqui, o Senado, né? Muita gente que não se pronunciou, muita gente que diz que vota nulo, muita gente que diz que não sabe, não respondeu. Agora, interessante o seguinte, estão me dando uma dica aqui, e é verdade. Você pega esses números de Rafael também, ele está muito parecido com os números de Jean Paul. Aquele número que Jean Paul tinha lá atrás, e que o eleitor disse, olha, eu não vou para o camarada Carlos, não. Eu continuo aqui nessa base de esquerda. E você se lembra que nós, na 96, fizemos uma pesquisa com o Real Time Big Data, que uma das perguntas era assim, e para o Senado? E a pergunta era assim, ó, Jean Paul Prates, candidato de Lula. Ele vencia. Jean Paul Prates, quando a pergunta era Jean Paul Prates, candidato de Lula, ele vencia. Ele dava um pulo, né? Ele dava um pulo, ele saía de 8 para 30 e tantos e vencia, batia Carlos Eduardo, batia Rogério. Ele é por isso que focar no percentual de Lula é muito decisivo aqui para entender como se dará Carlos Eduardo e Rafael Mota. Chegou a hora de conhecer a Toronto Multimarcas. Para você que quer vender, trocar o seu carro, a hora é agora.
Só a Toronto Multimarcas avalia seu veículo em 30 minutos e ainda pode escolher se quer vender na hora, trocar ou consignação. Manda uma mensagem agora mesmo no nosso WhatsApp 99401-1313 e inicie sua avaliação. Carros com procedência, entrada facilitada no cartão, financiamento em até 60 meses sem entrada e maior valorização no seu usado. A hora de vender ou trocar o seu carro é agora. A Toronto Multimarcas está esperando você no Show Automall. É só seguir a Estrela, BR-101, em frente ao Pórtico dos Reis Magos. Siga a Estrela, apoie o Banco BV e site Meu Carro Novo. 7 horas. Repita 96. Em Brasília, 19 horas. E finalmente, falando da disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, a pesquisa espontânea, mais uma vez, que dá na lata, o cara fala. Trouxe os seguintes números: Fátima Bezerra, 21,8%, Stevenson Valentim, 5,1%, Fábio Dantas, 4,2%, Álvaro Dias, 0,4%, Wesley Dantas, 0,3%, Rosália Fernandes, 0,2%, Clorissa Linhares, 0,2%, Breno Queiroga, 0,2%, Alisson Bezerra, colocaram até o prefeito de Mossoró aqui, 0,1%, Gilvão Alves, 0,1%, Jaime Calado, 0,1%, Garibaldi Filho, 0,1%, e Haroldo Azevedo, que desistiu hoje de ser pré-candidato ao governo do estado, Haroldo Azevedo, 0,1%. Nenhum. Brancos e nulos, 26,2%, e sem opinião, não sabe, não respondeu, 40,9%. É impressionante como a governadora Fátima Bezerra, que é candidata há 7 anos, 7 anos, não estou errando não é 3 anos e 5 meses não, é há 7 anos e 3 meses, porque ela já era candidata desde o dia que foi eleita senadora da República em 2014. Desde o dia que ela foi eleita senadora da República em 2014, ela é candidata ao governo do estado. E ela só tem 21% de votos espontâneos. Isso tem uma demonstração clara. A eleição está completamente aberta. Vamos falar agora do levantamento estimulado, Dinarte? Por favor. Ainda com o nome do empresário Haroldo Azevedo, que eu falei que anunciou hoje sua desistência. A pesquisa eleitoral apontou o seguinte: governador do estado estimulado, ou seja, você é estimulada aqueles nomezinhos que estão no disco. Fátima Bezerra, 36%. Senador Stevenson Valentim, 15,2%. Fábio Dantas, 11,3%. Wesley Dantas, 1,4%, Clorissa Linhares, 0,7%, Haroldo Azevedo, 0,7%, Daniel Moraes, 0,5%, Rosália Fernandes, 0,5%, nenhum, branco e nulo, 21%, e não opinou e não respondeu, 12,7%. Você veja que os números para o governo, eles não reproduzem o engajamento que tem na eleição para presidente. Nenhum brancos, nulos, não souberam, não quiseram responder para presidente, é 7%. E aí ainda tem aí, 21% de indecisos. Aliás, 21% que dizem que não vão votar em ninguém, vão votar branco ou nulo, e os indecisos são 12%. Se esse percentual de nenhum, branco e nulo, e sem opinião, não respondeu, se mantiver, o que é improvável, os indecisos vão tender a se decidir, mas com os números que estão dados hoje, se a eleição fosse domingo, a governadora seria reeleita em primeiro turno. É importante observar ainda outra coisa. No levantamento espontâneo, o Stevenson Valentim e Fábio Dantas, eles partem praticamente empatados. É basicamente um empate, mas na hora em que há o levantamento estimulado, quando são apresentados os nomes, o eleitor ainda prefere o nome de Stevenson Valentim, que tem 15% contra 11% de Fábio, que, apesar disso, deve ser visto como um movimento de crescimento. Ele tem pouquíssimo tempo com bloco na rua e já está marcando 2 dígitos. Qualquer que seja o senador eleito do Rio Grande do Norte ou do Brasil, ele é um forte candidato ao governo do estado
desde o dia da eleição. E esse nome de Steve vem circulando aí há muito tempo nessa faixa de 15%, 16%. A governadora continua estacionada também na casa dos 36%. Eu vejo duas novidades. A primeira é esse boy aí, o menino do Rolê Natal, que está com 1%. É uma novidade para mim. Mas o Fábio Dantas, em menos de um mês, tem um cabo aí com 1, alguma coisa por cento aí, que é o menino que cobra aquelas festas da periferia. Sim, Natal Zoeira. Natal Zoeira. É o Natal Zoeira que está aí, na frente do Dr. Haroldo, inclusive, aí na Wesley Dantas, é verdade. Mesmo, tem esse aí mesmo. 1,4. Pois é, e aí, mas o Fábio Dantas, ele larga muito bem. Você vê que teve 3 pesquisas com o nome de Fábio. Uma com 8, outra com 10 e essa com quase 12%. Então, isso demonstra o seguinte, há um engajamento e o maior eleitor, por esses números aí, da espontânea e o maior, e também da estimulada, o maior eleitor do Rio Grande do Norte chama-se o antifatismo. E as pessoas tiveram medo, várias pessoas tiveram medo de assumir esse antifatismo. E aí, Fábio Dantas, que muita gente diz assim, Fábio é desconhecido. Para você ver como é interessante essa questão do mundo político. Ele é desconhecido de fato, mas a gente fala nele há quantos anos aqui, para você ver como é difícil a candidatura ao governo do estado. E Fábio, em menos de um mês, ele já chega a 12%. Então, assim, quem tem que se preocupar com esses números é o seguinte, é a governadora, que está posta há tanto tempo, há mais de 7 anos, e daí não cresce. E Steve está da dele. Como ele ainda não se diz candidato, ele está naquele pessoal 15% que diz o voto dele. Ele pode crescer e pode diminuir a partir da candidatura dele. E Fábio, nas 3 pesquisas, ele vem galgando espaço. É um candidato hoje que preocupa muito a governadora. E eu digo o seguinte, que essa campanha vai ter 2 etapas para essa chapa, Fábio, Dantas e Rogério. A primeira etapa é Rogério puxar Fábio, que vai ser, nesse momento, o Rogério é muito mais conhecido, é muito mais forte do que Fábio. E na segunda etapa, Fábio puxa Rogério. Porque aí, como cabeça de chapa e engajando a candidatura, é natural que se acompanhe o candidato a governador. O que eu diria é o seguinte, analisando essa pesquisa, os números com muita frieza, é preocupante para a governadora, porque esses números aí dela, 34, 35, 36, 33, 32, porque ela fica patinando nesses números aí. Todas as pesquisas mostram mais ou menos o mesmo número. Eu diria a você o seguinte, que tanto é preocupante a entrada de Fábio Dantas, que ele já entra com um número expressivo de recall, como se o Stevenson Valentim confirmar a sua candidatura ao governo. São 2 potenciais candidatos à sucessão da governadora Fátima Bezerra. É preocupante esses 2 nomes. Não descartaria nenhum dos 2. Eu também não descarto nenhum dos 2, apesar que, quando se for falar em governo, eu acho que Fábio Dantas tem uma consistência muito maior em relação à experiência, em relação à política de um governo. É bem mais forte o Ricardo do Fábio Dantas. Agora, nesse começo, Steve tem uma outra. Aí tem a vantagem de Steve sobre Fábio, que é a forma de falar, que é a forma de se comunicar. Steve tem essa facilidade muito grande de atingir mostrou numa candidatura ao Senado Federal. A gente daqui a pouco vai entrevistar a delegada geral, tá? E a gente vai mostrar um último cenário, que é o cenário do segundo turno. O Instituto Agora Sei testou 2 possibilidades de segundo turno para o governo. Vamos aos números. Cenário 1 estimulado, Fátima Bezerra, 45,8%. Fábio Dantas, 30,5%. Nenhum, brancos e nulos, 17,7%. Sem opinião e não respondeu, 6%. No cenário 2, Fátima Bezerra, 43,4%. Stevenson Valentim, 32,5%. Nenhum, brancos e nulos, 18,1%. E não opinou, não respondeu, 6%. Olha, tem algo para se comemorar aí, que é a oposição, porque primeiro a governadora Fátima Bezerra, ela não chega nem próximo do Lula. Há uma diferença muito grande, a governadora com 45%. Lula tem 58%, eu acho, e Lula com 58%. No segundo turno. Há uma diferença. E a tendência natural, quando se acirrar, é a queda do Lula, porque ainda não se começou a mostrar e demonstrar que Lula, estou até aqui ao lado da delegada geral, é um carro de polícia.
Tá entendendo? Lula é uma questão de algemas, é uma questão de pena, é uma questão de tudo o que ele representa. Então, assim, o Lula tende a cair, e se esse teto aqui que a governadora tem do Lula, também dá a sensação que chega o ponto máximo dela. Stevenson hoje é muito claro que Stevenson larga bem melhor do que Fábio Dantas, porque até pelo, como eu disse, há 3 anos e 4 meses, Stevenson é candidato natural ao governo, como Fábio há 7 anos e 4 meses, e aí ele está melhor no segundo turno do que o próprio Fábio Dantas em relação à governadora Fátima Bezerra. Com a diferença, Fábio Dantas é pré-candidato, Stevenson não. Pois é, aí realmente isso aí, mas nesse momento, Stevenson tem 50% a mais que Fábio. Mas é isso que eu estou dizendo. Isso, né? Eu estou dizendo, o ex-senador Stevenson Valentim nunca afirmou que é candidato ao governo. Ele tem, as convenções são a partir de 20 de julho, salvo engano, então ele tem, assim, 2 meses em que ele está ainda mantendo, ele vem mantendo 15. Só que se Fábio chegar em junho com 15... o jogo começa a virar a favor de Fábio. Esse antifatismo de que Gustavo fala, as pessoas vão começar a ver o que é lógico. Eu vou ficar aqui paquerando a incerteza ou eu vou migrar para quem vem numa curva de ascensão? Esse eleitor antipetista naturalmente vai para Fábio Dantas, porque ele vem no movimento de crescimento, enquanto Stevenson continua sem se pronunciar. A pesquisa agora, eu sei também, ouviu a rejeição dos eleitores para o governo do Rio Grande do Norte, que apontou o seguinte: rejeição é múltiplas escolhas, vai dar muito mais que 100%. A mais rejeitada é Fátima Bezerra, com 39,1%. Em segundo lugar, vem Stevenson Valentim, com 26%. Fábio Dantas, 18,3%. Wesley Dantas, 16,2%. Rosália Fernandes, 15,5%. Haroldo Azevedo, 13,5%. Daniel Moraes, 12,3%. Clorissa Linhares, 12,3%. Sem rejeição, votaria em todos, 10,8%. E sem opinião, não respondeu, 11,6%. Olha, aí é natural que a governadora lidera, é natural que ela também seja mais rejeitada. É super normal isso aí. Stevenson também é rejeitado por parte da população. Também eu acho um número extremamente normal. Fábio, dos 3 que concorrem de verdade ao governo, é o menos rejeitado. Agora, se você soma a governadora, 39%, e mais aqueles que votariam em qualquer um, dá 49%. Eu só achei o número. Eu achei o número de Fábio Dantas, para, como você falou, para um pré-candidato desconhecido, um número meio elevado, 18,3% de rejeição. Mas isso aí a gente vai ver com o tempo. Mas ele, de qualquer forma, ele foi bombardeado nesse começo, ele foi o vice de Robson. Sim, claro. Robson, é verdade. O discurso todo, e eu acho que foi 4 folhas em atraso. Exatamente isso. Eu acho que toda a retórica dos candidatos com relação a Fábio vai ser exatamente isso. O discurso vai ser esse. O vice de Robson Faria. Isso aí não há a despeito do que você falou com relação a começar a campanha, com relação ao presidente Lula, o Estadão, ontem, fez um editorial muito duro com relação a Lula. A manchete do Estadão é o seguinte: Estadão diz que Lula faz o eleitor de bobo e cita casos de corrupção. Nesse editorial, o Estadão diz que o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ter recuperado seus direitos políticos após a anulação de suas condenações judiciais no âmbito da Operação Lava Jato. Mas que isso não significa, nem de longe, que ele tenha sido absolvido pela justiça, nem tampouco possa pagar o passado como tenta fazer ao inventar um discurso sobre a Petrobras nesta pré-campanha à presidência da República. Aí o Estadão diz o seguinte: ao agir assim, Lula trata como idiota milhões de brasileiros que não se ajoelham sob o altar do PT e que lembram muito bem de como o partido tomou a Petrobras de assalto para transformar a empresa em um instrumento de política econômica e um centro privado de financiamento de campanha e enriquecimento ilícito, diz o jornal. Quem está casando hoje, inclusive, é o ex-presidente Lula,
Né? Hoje O casamento é hoje? Hoje, o casamento é hoje, tem uma festa da cúpula petista, acredito também que deverá, eu não sei se vai Marcelo Oderbrecht, se vai o amigo do meu pai, que é o pai do Marcelo, se vai Léo lá da OAS, todo esse pessoal deve ir. Olha, a gente vai para um break comercial daqui a pouquinho, a gente volta como prometido, falar com a delegada geral do Rio Grande do Norte, doutora Ana Cláudia Saraiva, daqui a pouquinho.